tire as suas ideias da cabeça, né? Vamos tentar tirar essas ideias da cabeça. E agora eu quero chamar a doutora Anaísa Ferreira, né? Fisioterapeuta, mestre das Ciências da Saúde, né? Pela Unicamp, e coach também. Vamos lá? Gente, muito bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao mais uma edição do nosso Café com Saber. Sejam bem-vindos aqui à nossa 6ª regional, nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª região. Como eu disse para vocês mais cedo, quem chegou mais cedo, eu pedi ajuda para ir ali abrindo o café e tal. Eu disse, gente, vamos aqui que a casa é nossa, me ajudem aqui, vamos nos servindo, vamos ficando à vontade, aqui a casa é nossa. Só para eu ir me situando no treinamento, quantos estudantes? Levanta a mão. Tá. Quantos estudantes antes do 5º semestre? Uau! Pois tá aí, que eu gostei. Quantos estudantes depois, só para eu... Quantos estudantes no último ano? Show. Olha aí, tu tá em desvantagem, tu tá vendo aí? Tu não olhou para trás, mas isso chama desvantagem competitiva, nós vamos falar sobre isso, mas é sempre tempo. Antes da gente começar, eu queria parabenizar vocês por estarem aqui na manhã de hoje, na manhã de sábado, deliciosa. Eu tenho um mentor que ele diz assim, a vida é uma curva, é uma pista de curvas. E os finais de semana são como linhas retas, e só é possível ultrapassar nas linhas retas. Enquanto está todo mundo trabalhando e produzindo, a gente não cria diferencial. Por maior que seja a estratégia, a potência da gente. São nos horários que as pessoas não costumam produzir, e nos dias que as pessoas não costumam produzir, que numa cidade como Fortaleza, na hora dessa, um sol lindo, as pessoas às vezes preferem ir para a praia, ou às vezes nem isso, né? Porque às vezes o cearense ele nem aproveita, ele prefere dormir mesmo e perder a vida, né? Vai perdendo a vida, vai passando e ele na zona de conforto dele. E é nesse momento que a gente consegue fazer as ultrapassagens. É aí que estão as retas. Então vocês todos já estão de parabéns, porque vocês hoje estão aqui numa manhã de reta, tá? Principalmente os meus queridos aí que estão ainda com tempo pela frente para planejar as coisas com calma. Quantos de vocês vieram hoje aqui pensando no planejamento estratégico profissional? Levanta a mão. Pessoal? Muito tímida as mãos, eu estou meio vesga. Pessoal, assim ó. Só 2 pessoas? Joia. Então vamos focar no profissional, né? Vamos lá? Pode passar o slide. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Prefeito 6 pelo convite. Mais um treinamento. Eu amo fazer isso. Amo. Quem me conhece, quem me acompanha nas mídias ou tá comigo, sabe o quanto eu tenho muita garra e muita vontade, muita força, muita energia para distribuir, porque eu amo treinar pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Pode passar, mais 50. A Arismênia me apresentou um pouco, mas eu hoje em dia digo que eu não gosto muito de me apresentar pelo aspecto profissional, porque eu acho que as minhas formações elas não me traduzem nem me resumem. Embora o trabalho seja um pilar muito forte da minha vida, e seja talvez a forma como eu me expresso com o mundo, a forma como eu vivo meu propósito de vida, eu não acho que as minhas formações me representem. Mas de toda forma, para a gente se conhecer um pouco, eu sou fisioterapeuta, formada pela Unifor. Há um tempo eu não coloco dados para vocês não calcularem a minha idade. Sou especializada em fisioterapia neurológica funcional, sou mestre e doutora em saúde coletiva pela Unicamp. Sou... As meninas pedindo meu currículo, eu disse, qual é o título que você quer? Porque eu tenho todos, inclusive uns pessoais, que eu não vou abrir, né, porque o treinamento é profissional. Mas tenho MBA em gestão empresarial, sou consultora comportamental, sou treinadora, sou coach, sou palestrante, sou apresentadora, sou mãe do Davi, sou filha da dona Naim, que inclusive está aniversariando hoje. Mãe, cheiro, parabéns, mais tarde eu chego aí. Sou amiga da doutora Arismênia, sou amiga da doutora Karine, sou amiga do Sebastião, meu grande amigo que está ali firme e forte no registro. Eu gosto de me apresentar como Anaísa, ou como alguns alunos meus gostam de dizer, a tia Naná. Hoje em dia acho que dizer que eu sou a mãe do Davi também me representa bastante. Meu Davi está com 4 meses, 3 anos de ontem. E eu acho que eu sou essa pessoa que, sobretudo, pode passar. Talvez, assim como alguns de vocês,
Uma Anaísa que está sempre iniciando ciclos e fechando ciclos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque a vida ela é esse movimento. Eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas todo mundo aqui é bem jovem. Mas quantos e quantos ciclos vocês já abriram e fecharam só esse ano, por exemplo? Ou com o final do ano passado? Há bem pouco tempo, muitos de vocês fecharam, por exemplo, o ciclo do colégio. A rotina era uma, né? Quem estudava de manhã, ia de manhã, aí às vezes à tarde dava aquela preguiçadazinha, depois fazia as tarefinhas, mudava de estudar ou não, aí ia pra academia, aí assistia lá um Cavaleiro do Zodíaco depois, não sei o quê, aí dormia, e a preocupação maior era a semana de prova, né? Aí vem a vida universitária, aí o bicho já começa a pegar um pouquinho mais. Aí talvez alguém aqui já casou, talvez alguém aqui já descasou, talvez alguém já começou, já teve filhos, e os filhos vão crescendo todo dia, né? É verdade, que passa rápido pra caramba. Meu bebê um dia desse estava aqui, agora já interage, já tem até vontade, já dá as costas quando ele não quer ir pro colo da pessoa, mostrando a personalidade, né? E é encantador ver o ser humano em desenvolvimento. Eu digo que Davi, ele expressa para mim agora nesse momento uma sede do mundo. Ele endureceu o pescoço e ele olha tudo em volta, ele capta tudo, nada escapa do radar dele. O menor barulho, o menor movimento, nada escapa. Então eu digo que meu príncipe está com sede do mundo. E quando a gente vai para o mundo com objetivos, com metas, ou mesmo com sonhos, é essa força que a gente tem que buscar, essa vontade, essa sede que a gente tem que ter. Sede do mundo, sede da vida, sede do sucesso, sede de resultado, sede de felicidade, sei lá do que vocês têm sede, mas essa sede que a gente tem que se conectar todo dia antes de botar o pé fora da cama. E quando a gente volta para descansar, olhar para o dia, ver tudo que a gente fez, tudo que foi positivo, que a gente pode continuar fazendo e potencializando, tudo que a gente precisa fortalecer e, sobretudo, agradecer, né? A Deus, ao universo, ao que vocês acreditarem, uma energia superior, ou quem não acreditar na espiritualidade, em vocês mesmos, nesse potencial que a gente tem. Mas desenvolver também o hábito de ser grato. Vários estudos da neurociência hoje em dia mostram o poder da gratidão. Quanto a gratidão, ela instala na gente um campo eletromagnético de muito potencial, de muita força, que se renova o tempo inteiro. E para quem acredita em Deus, o quanto as bênçãos começam a fluir. Porque na vida tudo é um fluxo de energia, eletromagnética ou espiritual, como vocês preferirem. Mas tudo é energia, né? Tem uma frase que diz assim: a gente é um ser espiritual ou energético, como preferirem, com uma máquina, um corpo material. Mas o que move essa matéria é a energia que está lá movimentando esse corpo. Então, quando a gente coloca a energia em fluxo, é como um rio que vai ganhando força, ele vai ganhando correnteza. Às vezes ele tem ali uma queda d'água, ele vira uma cascata. E se ele não flui, ele para, ele vira uma água podre, né? Os animais, os micro-organismos que se instalam neles, são micro-organismos que se alimentam de matéria podre. Ele tem mau cheiro, ele tem um gosto ruim, não é potável, às vezes não é nem próprio para banho, porque ele fica empoçado, ele fica parado. E assim é a vida da gente. Às vezes tem algumas áreas da vida da gente, até mesmo a profissional, que está ali parada, empoçada, apodrecendo. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que estar todo dia renovando essa força, essa energia, para que a gente esteja aí a favor do fluxo e esteja aí ganhando força e aceleração para fluir, para encontrar essa potência. Que para alguns, quem sabe, pode ser uma cascata linda, maravilhosa, bem forte, bem potente, bem cheia de energia. Faz sentido? Então, eu gosto também de me retratar por esses ciclos, abrir e fechar de ciclos. Pode passar, Cacá. E muitas vezes os ciclos, eles pedem pra gente, eles requerem da gente transformação. Muita gente hoje em dia ainda vive no paradigma da mudança. Mas se a gente parar um minuto para refletir, tem uma grande diferença entre mudança e transformação. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é mudança? Quem diz para mim o que é mudança? É oficina, é interativo. Eu cobrei só 50 dela, hoje eu vou fazer gratuito para vocês. Vamos lá? Fala teu nome para mim. Bárbara, eu tô te achando tão linda, tô com tanta vontade de tu vir para perto de mim.
Mulher, deixa eu ir, desapego, vem pra cá. Depois tu vem fazer um OLX, vem pra cá, pertinho de mim. Eu prometo que eu lanço um fluxo de energia sobre ti, né? Tu vai sentir, durante a semana tu vai dizer, caraca, me energizou mesmo, que ela falou, sou um Power Ranger. Vocês sabem o que é o Power Ranger, né? Sim, né? Vamos fazer um acordo? Eu tenho que acrescentar esse slide do acordo. Como eu sou um pouco mais antiga do que a maioria dos meus trainings hoje em dia, algumas coisas que eu falo não tem sentido, né? Assim, uns exemplos, tipo Thundercats, Power Rangers, aí às vezes no treinamento... Não, peraí que eu ainda nem sei. Ontem a Arismane também tem um filho pequeno, ela disse que era pra eu fazer o mês aniversário do Davi de Ninja Go. Aí eu, né? Não faço a menor ideia que é o Ninja Go, mas beleza, Ninja Go, Ninja Go. Aí assim é vocês, quando eu falo uma coisa que não faz sentido, vocês fingem, pra eu não perder energia, entendeu? Aí se eu disser assim, os Thundercats, não sei o que, lembra, não sei o que, vocês vão dizer sim. Combinado? No máximo vocês pegam aqui o telefone e botam no Google, Thundercats. Coisa é essa? Eu posso falar palavrão, porque eu estou sendo filmada, né? Normalmente eu falaria agora palavrão. Mas porque palavrão tem energia, tem potência, né? Tem coisa que não se traduz se não for um palavrão. Mas beleza. E eu aprendi isso treinando, tá? Porque eu não falava palavrão. Se eu falasse palavrão, meu pai e minha mãe esfocavam minha boca. Dizer, quer levar uma usada para esfocar? Deixa. Certo? Mas treinando eu aprendi que palavrão tem força. Às vezes tem que falar palavrão para poder deixar a energia fluir. Então, por favor, quando eu falar algo, vocês deixem fluir. Teu exemplo de mudança. Deixa eu falar aqui só por causa da gravação, pode ser? Bom, mudança, para mim, é quando você sai e parte de um ponto para outro. Por exemplo, uma mudança de cidade. Mas a nossa vida é uma constante mudança. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente muda da escola para a faculdade. E tudo na vida da gente é uma mudança. Porém, a transformação ela é uma coisa que é mais íntima, é mais intrínseca. Ela vem de dentro. É o ato de se transformar, é uma coisa que é sua, pessoal. O que é que aquela mudança está trazendo para o seu íntimo? O que é que está fazendo crescer? Qual é o seu olhar acerca disso? Gostei do teu exemplo. Vou usar ele como referência só para eu finalizar aqui, porque eu me tremi todinho, que eu acabei de ver meu presidente chegando ali, ele está aqui na minha frente. Eu não consigo mais pensar. Eu sou fã desse cara. Mas a mudança, como tu falaste, eu mudo de cidade. Eu mudei de cidade, eu morei 10 anos em São Paulo, eu fiz residência, mestrado, doutorado. Nem falei que eu fiz residência, eu não falo várias coisas, tá? Verdade, eu sou sabida que sou, estudei que sou, estudo que sou. Mas eu voltei, 10 anos depois eu voltei pra cá. Entende? Já Davi, por exemplo, eu me tornei mãe. Mesmo que Deus o livre e guarde, amanhã Davi não exista mais nesse mundo, ou se caso vá embora para longe de mim, eu deixo de ser mãe. Então eu me transformei. Tem processos da vida, tem ciclos da vida. E quando a gente busca as coisas, muitas vezes a gente busca mudança. E a gente não entende por que a gente não sai do lugar. Porque sua mudança ela não é suficiente para arrastar. Sua mudança muitas vezes não é suficiente para produzir um resultado diferente, para transformar a tua vida, para te tirar, para gerar teu potencial. Vou passar a palavra para ele 2 segundos. A mudança só por si, muitas vezes, ela é insuficiente. E quantas vezes vocês mesmos já buscaram por mudança? Então a gente precisa entender, antes de tudo, o que a gente quer da vida, o que verdadeiramente a gente quer da vida, porque às vezes o que a gente quer é a transformação, mas a gente passa meses, anos buscando mudança, perdendo tempo. Então por isso que o objetivo da nossa pauta hoje é fazer um planejamento estratégico. Por que ele é estratégico? Para atalhar o caminho, para vocês aprenderem um pouco de como é atalhar os caminhos até o estado desejado de vocês. Primeiro, aprender a fazer essa reflexão, o que verdadeiramente eu quero da vida. E depois aprender a atalhar o caminho, para também não ficar anos e anos perseguindo, né? Claro que tem metas que levam mais tempo, são mais elaboradas para acontecer, são mais processuais. Mas a gente precisa entender o que a gente espera da vida, se é mudança ou é transformação. E aí eu vou fazer uma pequena pausa
para passar a palavra para o cara da transformação, o cara que abre e fecha ciclo o tempo inteiro. Esse abre e fecha ciclo, viu? Se ele for apresentar o currículo dele, vai ser uma palestra só para apresentar o currículo dele. E mais ainda, a performance, os feitos, o legado. E um rapaz extremamente jovem, né? Jovem demais, garotão. Vem cá, Ricardo, dar uma palavrinha com nós? Doutor Ricardo Blotico, nosso presidente. Bom, a gente tem uma coisa básica que está na gestão, que está na liderança, que é cercar de pessoas melhores do que você. Então aqui eu tenho pessoas melhores do que eu, doutorado que não consegui concluir, nem fazer, eu mesmo comecei, que não consegui começar. Karina, a Arismênia e todo mundo que está aqui. Essa é uma receita muito boa para liderar. Pode ter gente boa que vão te ajudar, te aconselhar. Por isso que o nome é conselho. Né? E como você falou mesmo, são ciclos e mais ciclos, mais ciclos. Eu achava que minha vida mudava a cada 2 anos. Eu fazia alguma coisa diferente e a minha vida se transformava. Ela está mudando a cada 6 meses. Porque eu estou tentando me transformar, ou menos, dependendo dos problemas, e você cresce muito no problema. Já viram que quando viram o Barack Obama quando entrou no governo dos Estados Unidos, a cabeça era bem pretinha, não era? E quando ele saiu, como é que ficou? Bem branquinha. Né? A minha não está tão branca assim, porque eu uso gel como estratégia. Não conto para ninguém, certo? Esse gel, ele tem uma cor e ajuda a dar uma estratégia. Para parecer mais novo, apesar de 42 anos. Shampoo, gracinha. Não, gracinha não. Gelzinho básico, né? Que eu fiz essa mudança de postura também. Eu já tinha a gente fala que o espinho, de novo, faz a ponta, né? Você já sabe quem é bom quanto mais você... Eu não falava em público, morria de medo de falar em público. Juro pra vocês. Apesar de meu pai ser político e tudo mais, hoje ele não está mais sendo político, graças a Deus, mas eu morri de medo de falar em público. É uma história que eu vou contar rápido para vocês. É treino. Treino e você aprender a superar as dificuldades. A dificuldade encare como o que não lhe mata e fortalece. Pronto. Então, se você for buscar, você vai encontrar dificuldades. O fácil é ficar parado, não fazer nada. Agora, você se transformar exige muito. Você transformou, passou por cima de tudo aquilo, você vai realmente vamos dizer assim, fazer uma mudança profunda. O Barack Obama, como ele teve muito problema e conseguiu lidar com muita tranquilidade, charme, né, junto com a mulher, é uma coisa importantíssima, então uma companhia para dividir, ou o filho, ou sei lá, qualquer forma, é muito importante. Ele ficou com o cabelo branco, mas ele saiu muito bem. No meu caso, a minha transformação que eu falei, é falta eu estou vendo que tem alunos aqui, assim, habilidade de falar, era medo. Eu vou contar rapidinho um caso. Eu estava, uma vez, recentemente estive na HGF de novo, pelos seus 49 anos, e aí eu contei essa historinha lá. Eu morria de medo de falar, mas eu não sabia que eu tinha medo de falar, porque eu era, na família, super tranquilo, falava, tal, aquela coisa, como meu filho hoje, 9 anos, fala no Natal, entendeu? Pede a palavra e fala, mas microfone, não sei o que e tal. Às vezes não rolava, na família não tem isso, mas na faculdade, de vez em quando tinha uma coisinha ou outra, eu falava, era o primeiro a perguntar, mas eu não achava assim que ia ser normal, apresentar um seminário, tudo normal, para mim não tinha esse pânico, que hoje tem, né? Pânico de seminário, eu sou professor, mas aí um dia me chamaram para ler a primeira leitura lá, uma leitura da missa dentro da HGF. Eu ia à missa dentro da HGF, ali tiravam essas cadeiras, transformavam em bancos, e o povo da HGF descia, todo mundo de jaleco, os doutores, e eu ia ser um futuro doutor, e aí o padre, porque o pessoal que estava comigo lá já conhecia, sabia das minhas notas, avisou para o padre, eu tenho um aluno aqui, ó, muito bom, pode chegar para falar, para ler aí uma leitura, e eu não sabia como é que tocou isso, você vai lá na frente ler. Meu Deus do céu, eu sei ler, vai ser tranquilo. Meu amigo tremeu tudo, tremeu as pernas, tremeu a mão, tremeu inclusive o canto da minha boca, tremia, que eu não conseguia controlar. Sabe o que você fala? Assim, querendo chorar? Eu fiquei tão chateado comigo pelo meu despreparo, que eu digo, eu vou mudar, eu vou aprender a falar em público, eu vou treinar bem muito, vou passar por situações o mais constrangedoras possíveis, com o microfone na mão, até poder conseguir matar esse medo.
E hoje você pode botar 5 milhões de pessoas na minha frente, que aí é que eu falo melhor. Por quê? Fiz um treino, passei por uma dificuldade terrível, uma vergonha tremenda. Só quem viu fui eu, só quem percebeu mesmo fui eu. A voz tremia, mas ninguém sabia como era a minha voz. Ninguém sabia que eu era assim chorando, ou que eu podia ser assim, né? Tá, então resumindo, foi uma lição de vida para mim, e para vocês depende disso também. De treino, de foco, de fé. Fé em você, que você está fazendo. Mira e vai firme. E vai, eu ouvi um monte de gente dizer, não vai dar certo. Você vai dizer, vai dar certo. Nem se diga só para você. Eu ouvi muito da minha família também. Fisioterapia. Mas fulano é médico, minha mulher é médica, no caso, médica, ele não está com uma dificuldade do mundo. Eu digo, tá certo, Chico, beleza. Tá certo, fulano, beleza. E isso aí me fez me dar mais força para provar para eles que eu ia fazer com que ele mudasse a opinião. E aí foram os meus primeiros pacientes. Porque eu tirava nota boa na faculdade, eu me destacava na faculdade, e eles procuravam quem? A quem eles tinham fé, a quem eles acreditavam, a quem eles achavam que ia dar certo. E aí iam atrás de mim. Então a gente tem que fazer isso, e acreditar na gente, e pegar os desafios, as dificuldades e as coisas que não acontecem facilmente, e fazer acontecer e transformar isso em grandes vitórias. Vou dizer só mais um caso. Na faculdade, não sei se você sabe disso, acho que ninguém sabe disso aqui no conselho, na faculdade quase não tinha pesquisa. A Karina fez com a gente e tal. E eu queria fazer pesquisa. Queria fazer pesquisa, centro acadêmico, entrei para fazer pesquisa, porque o centro acadêmico só fazia festa, e eu queria, se eu fosse entrar, era para ter um diferencial, para apresentar trabalho, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei no professor de método técnico de pesquisa, ele disse, bom Gelinho, bom dia. Ele disse, não tem dinheiro para pesquisa. Eu disse, mas eu não vim atrás de dinheiro, professor, eu vim atrás de pesquisa, eu vim atrás de fazer projetos. Aí, encontrei um grupo que faz um projeto na favela do Trilho, estava sendo desapropriado, aquela coisa, foi um projeto. Aí comecei a tentar ver e vi que em outros lugares tinha bolsa de pesquisa. Eu falei, mas por que tem bolsa de pesquisa para a área tecnológica e não tem para a área da fisioterapia, da saúde? Eu não sei, não sei o quê. Eu digo, por que não tem talvez alguma coisa, está faltando alguma coisa nesse caminho. Eu descobri que faltavam mestres. Não tinha um mestre no curso de fisioterapia inteiro. A Regina Serra estava fazendo mestrado, ia fazer mestrado. Aí então procurei enfermeira com mestrado e disse que eu queria fazer pesquisa. Sem conhecer a mulher. Mas fazer pesquisa, aquele não é um grupo de pesquisa, eu queria fazer pesquisa. Pesquisa com a senhora é enfermeira e tal. E ela começou a mostrar o caminho, até que a gente foi, depois de 1 ano e meio, trilhou, conseguiu uma bolsa de pesquisa numa universidade privada, paga pelo Estado. E isso me deixou muito empolgado. Criamos um grupo de pesquisa. Do grupo de pesquisa apresentando um trabalho fora, ganhando um prêmio. Eu tirei o 3º lugar no Norte-Nordeste, mas o 2º lugar foi um colega nosso do grupo de pesquisa, Daniel. Está lá no hospital, Ademar de Alcântara. E depois disso criamos monitoria. E aí a gente desbravou um caminho que mudou a minha vida, porque eu tinha a minha pesquisa, que durou 2 anos, com fomento, e a minha pesquisa do meu TCC, da minha monografia. E isso fez eu ter 2 opções. Quer dizer, o importante também é você criar opções. Se você não conseguir se preparar para criar opções, você vai ficar sem opção. Me formei, eu não fiz nem cartão de visita, eu era um mero recém-formado. Eu me sentia muito pequeno, porque eu tinha alunos melhores do que eu, muito melhores do que eu. E eu digo, rapaz, eu vou batalhar. E aí fui direto para o mestrado. Não passei de primeira, não. Foi difícil. A primeira vez, estudei 3 meses, achei, estou pronto. Fiz a prova, nem passei na primeira fase. E aí comecei a ver que tinham pessoas lá estudando há 1 ano. É um concurso. Ganhava bolsa, ganha bolsa. Hoje deve ser uns 2.000 e tantos reais. Né? Doutorado também ganha. É 1.500? Pronto. Na época eu era... Depende se for CAPS, FUNCAP, não sei o que e tal. Todas iguais? Tá fazendo? Ótimo, aonde? Não, eu sei. Ótimo, fiz na UES. E foi bom ter essa visão de universidade pública. Aí dei aula, curso de medicina, curso de enfermagem, curso de biologia. Me usaram mesmo, assim, escravo, me montar data show. E eu me ofereci para fazer isso. E a gente cresceu. Cresceu porque foi fazendo
um ano estudando para passar na prova de mestrado, agora eu tirei terceiro lugar. Escolhi com a bolsa que eu queria. E isso mudou a minha vida. Por quê? Eu pude ensinar, eu abri consultoria em saúde pública, eu comecei a fazer, assim, escolher onde eu queria trabalhar. E isso é que a gente tem que fazer. A vida da gente, apesar de a gente ganhar alguns cabelos brancos, só se faz se você puder escolher o que você vai fazer. Quando você não tem escolha, aí vem um problema. Meu Deus do céu, só tenho isso para fazer. Se você tiver só uma coisa para fazer, vai o conselho. Vai estudar. Porque se você estudar, você consegue ir para o caminho certo. Demora talvez um pouco, mas não tem ninguém passando fome aqui. E vai para o melhor caminho e fomenta a tua carreira da melhor forma, faz o alicerce bem. E você se transforma de forma ética, de forma tranquila. Por exemplo, na minha época, tinha e podia fazer estágios do curricular. Hoje, nem o nome mais existe. Tem que ser curricular, não é obrigatório. Mas eu não fiz. O que é que eu fiz? Eu melhorei o estágio da minha faculdade. Porque a minha faculdade tinha a obrigação de me dar um estágio. Eu estava pagando. Então, o conselho para quem está estudando, está querendo se arvorar ir lá fora, melhor o que está aqui dentro. Ajuda o professor a dar uma boa aula, faz a faculdade crescer. Na minha época era brigar todo mundo. O centro acadêmico era brigar com a coordenação, que era os dois brigados com o conselho. Então ninguém se falava. Se ninguém se falava, ninguém se entendia. Se ninguém se entendia, ninguém crescia. Um conseguia ajudar o outro. Tá? Então, muito obrigado. Transforma esse dia a dia. A linguagem da Anaís é melhor do que a minha nesse sentido, técnica. E os cabelos brancos vão vir, as dificuldades também. Pegue elas, essas pedras do caminho, e construa um lindo e bonito castelo. Tá certo? Beijo para todos. Então, pessoal, foi ótimo. Até a próxima. Falo demais, né? Falo demais. Não é por isso não. É porque é muito rico. Eu tive até um insight, viu, doutor Ricardo? Acho que um dia eu vou lhe entrevistar, aí eu vou projetando as suas falas e vou descrevendo os comportamentos, né, as habilidades que você tem como case de sucesso. E ele, como ele revelou, eu não revelo nem a pau, ele só tem 42 anos. E eu não sei se você me permite, mas o doutor Ricardo, ano passado, ou ano retrasado, passou um perrengue desses de transformar, de olhar para trás, refletir, o para trás mente, e olhar para frente e ganhar ainda mais, não sei de onde ele arrumou, mas ainda mais energia, ainda mais força para rever as coisas, né, doutor Ricardo? Esse foi importantíssimo. E aí eu fico imaginando quando ele estiver aqui com 84 contando a história aqui da contribuição dele, o tanto de contribuição e feito e legado que esse cara vai contar. Todo mundo. Existe um princípio do desenvolvimento humano que chama modelagem, vocês já ouviram falar? Modelagem é quando a gente tem referências ou pessoas que têm resultados pessoais ou profissionais que a gente admira e a gente quer pra gente. É legal que a gente tenha várias pessoas para modelar. E existe uma outra premissa que é a gente é um bicho de bando. Então a gente se torna o reflexo das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Para agora aí um instante para pensar quem são as 5 pessoas que você mais convive. Se é aquele amigo que está sempre falando mal da faculdade, aquele que sempre fala mal do professor, aquele que está sempre cansado, aquele que deixa para estudar tudo de última hora, e aquele namorado, aquela namorada chata que quer determinar como tu deve viver a tua vida, como tu deve ser, tu tá lascado. Faz sentido? Então a gente precisa estar próximo, se relacionar e observar o comportamento das pessoas que têm características e que têm resultados que a gente espera, porque a gente sofre o que a gente chama de contágio social, né? E eu lembro do Ricardo, desde a época da faculdade, na nossa época, só tinha uniforme de curso. O Ricardo estava na minha frente, né? Estava entrando Virgínia, e ele fazia e acontecia, como ele faz até hoje. E ele nem contou pra vocês como foi a entrada dele no conselho. Outro dia ele vai ter que contar essa, que também foi tipo isso que ele contou. Ele chegou aqui e disse que era ajudar, e daí, né, doutor Ricardo? Ia fechar, né? Ia fechar, e ele veio dar a contribuição dele, diferente de um monte de gente que fica às vezes fora só falando e não aponta solução nenhuma pra nada. Mas ele tem esses exemplos. Então é bacana vocês já irem pensando, dentro dessa estratégia que vocês vão elaborar agora, quem são as pessoas que têm os resultados que vocês esperam, seja na performance, na forma de ser,
ou seja mesmo que já construiu, por exemplo, a clínica, o empreendimento ou o perfil profissional que vocês querem ter para vocês e já irem observando, mesmo que por mídia social, já vale, tá? Se não, chega, faz que nem o doutor Ricardo, chega, se aproxima, pergunta assim, posso ajudar, posso contribuir em alguma coisa, posso fazer pesquisa, posso trabalhar aqui, posso estagiar aqui, posso vir aqui, posso vir lhe ouvir, sei lá, dá um jeito. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Tá? Vamos para frente? E eu amo esse slide, super amo esse slide. Ali na parte de cima tem lá, né? Quem quer mudança? Aí, se eu perguntar para vocês, quem quer mudança? E quem quer mudar? Olha, até aqui, mesmo com o slide projetado, vocês pescando as mãozinhas não levantaram com a mesma firmeza. E assim tem sido caminhado uma boa parte da humanidade nesse século. E, para falar a verdade, o Brasil, muita gente caminha assim. E, para falar outra verdade, o Nordeste, o Ceará e Fortaleza. Afunilando o filtro, porque a gente não sofre contágio social, acabei de dizer a vocês. A maior prova disso, começa a conviver com uma pessoa, por exemplo, que fez uma formação numa instituição de referência, ou que está fazendo, estudante igual vocês. O mindset, a programação mental dele é diferente. Talvez para muitos de vocês, vir no sábado de manhã estudar ou aprender, seja um fato fora da rotina de vocês. E para ele, provavelmente, está incluso. Hoje em dia, tem alguém que tem irmão pré-vestibulando? Ou sobrinho, ou primo, alguma coisa? Eu tenho um sobrinho pré-vestibulando. Esse pobre rei desde a 8ª série que sofre, tem aula todo final de semana. E agora ele está no 3º ano, então o bichinho nem respira. Ontem ele esteve lá em casa, eu olho, não falo nada, mas eu tenho uma dó. Porque é muito jovem. E o nosso sistema educacional exige que a gente escolha muito cedo o que a gente quer fazer o resto da vida da gente, sempre que a gente está falando de ciclos. Né? Mas faz parte. É competitivo mesmo. Tem que se diferenciar, tem que se destacar, como muito bem o Ricardo deu o exemplo dele. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que ter referências de pessoas que estão com os resultados. Ele achou que tinha estudado o suficiente para o mestrado e chegou lá e ele viu que... E talvez ele tenha feito o melhor dentro do que ele acessava naqueles 3 meses que ele estudou. Mas talvez tivesse gente dando 3 vezes mais lugares dentro do seu sistema de referências. Então, a gente precisa estar sempre olhando e buscando essas referências para que a gente possa seguir de forma estratégica. Tem uma frase do Paulo Vieira que diz assim, o que eu não faço é pelo que eu ainda não sei. Essa é a maior verdade. Porque, às vezes, a gente acha que não faz por falta de competência. E aí eu vou usar uma reflexão que o Ricardo fez aqui, mais uma, porque foram muitas, que diz assim, não tem falta de talento que não seja vencida pela determinação. O exemplo dele de falar em público. Não tem falta de talento, eu desafio, não tem falta de talento que não seja vencida pela determinação. Então, gente, se vocês se determinarem a qualquer coisa, hoje aqui, ou amanhã, ou no futuro da vida profissional de vocês, eu garanto, eu desafio vocês a me dizer, mas eu me determinei e eu não consegui. Não vai haver essa história. Um dia vocês vão me procurar e vão dizer que tu estava certo. Eu me determinei a e eu consegui. Até porque quando a gente se determina a, não existe a chance de não dar certo. A gente só trabalha com a chance de dar certo. Tá? Vamos para frente. Então, eu perguntei a vocês inicialmente se vocês estavam aqui para fazer um planejamento profissional ou pessoal, não foi? E aí a maioria levantou a mão para o profissional. Então, a motivação de vocês estarem aqui hoje é mais para fazer um planejamento profissional, não é isso? E se a gente refletir o que é motivação? O que é motivação para vocês? Ou ainda, para que a gente possa ter um exemplo, porque as metáforas, os exemplos, elas fazem mais sentido para o cérebro. Quem quer compartilhar? O que foi que pensou? Qual foi o motivo de vir para cá hoje? Eu vi a divulgação, quem quer contar essa história? Como foi para estar aqui? Quem pode me ajudar? Bora? Tu quer? Tu tá assim? Eu tô sentindo que tu quer. Eu sinto vibração. Mestrando. Teu nome, querido? Alisson. Alisson.
mestrando é alta performance. Se vocês não se mexerem, ela vai falar que é a minha todinha, viu? Eu já tinha vindo aqui no Café com Saber passado. Lembra? Claro, sou ótima fisionomista. Coisa boa. Aí eu sei que aqui realmente tem um amplo conhecimento que é ministrado aqui por quem está ministrando a palestra. E até convidei a minha amiga para mim também, que ela nunca tinha vindo. Nesse momento do Café com Saber. Vontade social. Pois é. Eu acho super interessante, eu acho muito legal essa forma de passar esse conhecimento, essas novas abordagens que tem aqui. Essa foi a minha motivação para... Tu viu, já era algo do teu interesse, né? Tu já se conectou. Com certeza. Tento vir todos os meses, mas não consigo, porque todos os meses tem, né? Tem uma motivação específica ou foi só o radar mesmo? Motivação é aprender, motivação é saber como fazer. Tipo esse tema de hoje, que é oficina para planejamento estratégico. Preciso disso para a minha vida, para o meu pessoal, para o meu profissional. Preciso aprender e quero. Sabe como chama isso? Sabedoria, né? Merece palmas mesmo. Sabedoria, contágio social, mais características de alta performance aqui. Também poderia entrevistar e ficar aqui só projetando. O cara sabe, modela, já abriu o radar dele, provavelmente tudo que ele vê de desenvolvimento agora ele já se conecta, seja um postzinho no Instagram, seja um vídeo do YouTube, deve estar cadastrado já recebendo uma série de leads aí desse sentido. Passou a ver um livro, ele se conecta, porque quando a gente abre a mente da gente para uma ideia, a gente vira um radar. Quem aqui já quis comprar um carro, por exemplo? Eu tô apaixonada, assim, minha meta de médio prazo, ó, começou, né, bacana, é comprar aquele BMW X5. Doutor Ricardo, desculpa, Deus. Quando eu comprar eu posto. Mas tem a de curto prazo, que é qualquer SUV, qualquer mini SUV, então tá valendo, né? Aí tem uma meia dúzia de preferências, né, porque o cérebro ele tem que saber o que ele quer. Tem uma pela outra, umas 6 opções, tá? Porque a mulher escolhe o carro pela beleza, né, doutor Ricardo? Então, como eu não sei a diferença do motor, eu vou na estética. Posso até depois fazer uma consultoria. E é um carro caro pra caramba. Eu gosto de carro branco. E eu fiquei com essa ideia, desde o dia que eu vi esse carro, eu quero esse carro branco. Imagina quantas vezes eu ando na rua e eu vejo este carro na minha frente. Já aconteceu isso com vocês? Vocês acham que de repente aumentou a quantidade desses carros circulando? As pessoas estão ricas o suficiente para comprar um carro que é um carro caro comparado com outros carros? Eu virei um radar, né? Eu presto atenção, eu observo e ainda, para quem fizer sentido, eu atraio. Aí eu passo, eu me esfrego, eu pego, antes de dormir eu me imagino dirigindo. Vocês estão rindo? É verdade, eu estou me conectando com o carro. A chance disso acontecer é muito grande. Muito grande. Quando eu tinha 15 anos, eu dançava. E eu era lisa nessa época. Meus pais eram servidores públicos e todo o dinheiro deles era para a educação minha e do meu irmão. Mas graças a Deus eles investiam tanto na gente que eu tinha acesso aos melhores cursos. E essa dança, esse jazz era na melhor academia na época. Na verdade não era nem academia, né? Era um estúdio de dança. E como era caro, as minhas coleguinhas eram mais ricas, né? Eu estava lá de sacrifício, eu ia a pé, eu ia de ônibus, mas eu ia estudar dança. Não, eu não desenvolvi a habilidade de dança, mas eu sigo dançando. A minha professora de dança dá risada quando eu danço, mas a minha alma dança. Se o meu corpo não acompanha, a minha alma dança. Eu amo dançar e sigo dançando. E um dia eu vou desenvolver, vou me aprimorar na habilidade de dançar. Mas eu lembro que tinha um Suzuki, um Vitara Suzuki, que eu achava a coisa mais linda do mundo.